Bom dia a todos, 8 de novembro de 2021. Aqui estamos novamente, ADM Osterval, junto com todos vocês, meus amigos, parentes queridos, clientes, companheiros espíritas, simpatizantes pela doutrina espírita. Aqui estamos convidando novamente para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina que temos na mão, que é a doutrina da fé raciocinada. É ciência, é filosofia, é religião. E seguindo o Evangelho de Jesus, nós vamos preparando-nos para a vida futura, a vida em que o corpo morre e o espírito continua a sua evolução como espírito imortal em várias moradas, conforme Jesus nos afirmou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, é esse convite que eu faço a todos que me assistem, encarnados e desencarnados, a estudarmos diariamente, a partir das 7 horas, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos lendo, vamos treinando a paciência, vamos com o livrinho na mão aqueles que quiserem, o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos estudando, lendo, estudando, compreendendo um pouco sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Então, nós seguimos o Evangelho desde o começo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da doutrina dos Espíritos. A doutrina básica dos Espíritos. Nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, esses são os livros que compõem a doutrina espírita. E o Evangelho, então, nós propusemos a fazer esse estudo, literalmente, mas nós temos aí no YouTube, nos sites aí dos centros espíritas, inclusive no Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, a qual eu pertenço, né, que é aqui pertinho de casa. Nós temos aí palestrantes que ajudam, através das preleções, a entendermos um pouquinho dessa parte de união, de paz, de harmonia, de entrosamento entre as pessoas, para poder ter forças para enfrentarmos no dia a dia as vicissitudes que a vida nos apresenta. E Jesus nos convida sempre para nós procurarmos a porta estreita, para nós pensarmos na vida futura. A porta estreita é aquela porta que nós fazemos esse estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita, né? E quem, em outras denominações religiosas, quem estuda Jesus, que tem como mestre, modelo e guia, já é o suficiente para tornarmos melhores, mais humanos, mais fraternos, mais humildes, seguindo o Evangelho de Jesus. Então, é aí que nós temos essa convicção pela doutrina espírita da vida futura. E é o Consolador prometido que Jesus nos informou que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então,
seguindo Jesus já é essa cartilha que nós temos na mão para a nossa felicidade. E a vida de Jesus está inserida em um dos livros da Bíblia, que é o Novo Testamento, né? Então, nós estamos aqui estudando o capítulo 3, que é justamente há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa do meu pai, que Jesus nos afirma, né? Isso está em São João, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. As palavras de Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. E nós estamos aqui na parte das instruções dos Espíritos, que são mensagens que Kardec selecionou e inseriu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E essa explicação dos mundos inferiores e dos mundos superiores, Kardec fez um resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Então, ontem nós comentamos o item 8, que falamos bastante sobre os mundos inferiores, né? Onde há, então, a predominância da matéria, né? Onde os espíritos reencarnados nos mundos inferiores são rudes, são rudimentares, a matéria é densa. E é interessante que faz uma comparação dos mundos inferiores, tomando por base aqui na Terra, lugares de subúrbio, lugares das periferias, onde predomina a violência, a maldade, o crime, o ódio, a maledicência. Então, para termos uma ideia dos mundos inferiores, nós demos como exemplo as periferias aqui, que nós conhecemos no planeta Terra como um submundo, né? Que ainda está predominando esses espíritos de mundos inferiores, não é? Então, na Terra já tem esses espíritos, no planeta de prova e expiação, que é a Terra, tem esses espíritos ainda com característica de mundos que viveram nos mundos primitivos, não é? Então, eles foram permitidos por Deus, esse espírito que hoje nós vemos aí com ódio, com crimes organizados, com deteriorização através dos vícios do corpo humano, né? A matéria densa ainda tem resquícios dos mundos inferiores e que tiveram oportunidade de vir reencarnar no planeta Terra, planeta de prova e expiação. É oportunidade. Se não aproveita essa oportunidade com várias reencarnações aqui na Terra, eles aprenderam, né? Já adiantaram, porque o conhecimento, o espírito não perde. Então, de acordo com Deus, que é o soberano, que conhece seus filhos, sabe das nossas necessidades, né? Que cria incessantemente espíritos, então ele, através dos departamentos das reencarnações, esse espírito que está hoje num dos mundos de prova e expiação, ele volta para o mundo primitivo, dos mundos inferiores, não é? Então, isso nós comentamos ontem. E hoje nós vamos comentar dos mundos avançados, os mundos felizes, né? Para isso, existe um escalão do espírito, de nós conseguirmos
ter mais, desenvolver os sentimentos, a bondade, a caridade, o amor ao próximo, já combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, são características de espíritos reencarnados agora no planeta Terra, mas que ainda tem a tendência da materialidade incessante, da brutalidade. Não é? Então, é isso que nós precisamos, já na presente reencarnação, ter ciência disso e fazer a nossa mudança, desapegando um pouco da materialidade, da brutalidade. É isso que Jesus vem nos convidando há mais de 2000 anos. Amai-vos uns aos outros. E os mundos superiores ou os mundos inferiores depende de cada habitante desses mundos, do progresso moral. É isso que conta para nós irmos um dia para mundos felizes. Então, é o progresso moral, é o crescimento moral e o desapego à matéria. Né? Então, é isso que nós estamos estudando e estamos tentando fazer uma força para ser um pouquinho melhor. Cada dia melhorar um pouquinho mais no tocante ao amor, no tocante, amai-vos uns aos outros, a compreensão, desenvolver a compreensão, não julgar, pedir forças para nós vencermos a nós mesmos. Então é isso que, estudando o Evangelho, nós vamos nos esforçando a isso, a ser melhores, a crescer moralmente. Então vamos lá. Vou lendo pausadamente para nós, vocês, aqueles que estão com os livrinhos na mão, dá para depois dar uma entendida melhor e tirar as próprias conclusões. E quem não tem o livrinho, eu falo pausadamente e fica gravado aí para nós assistirmos novamente. Eu mesmo assisto o que eu gravo, né? Para a gente de tanto ler, de tanto ver você falando. Então, você fala, observar você que está falando. Então, aos pouquinhos, devagar, sem cobrar muito da gente, mas se esforçar para praticar o bem, para ser útil, nós vamos crescendo um pouquinho diante das dificuldades da vida. Nós vamos ter essa muleta, vamos dizer assim, que nos dá sustância. E confiando em Deus, em Jesus, nos nossos protetores, nós vamos sendo inspirados pelo plano espiritual, pelo nosso anjo da guarda, que é o nosso espírito protetor, e nós venceremos as nossas dificuldades com mais segurança, com mais fé em Deus. Não é? Então vamos lá. Nos mundos que atingiram um grau superior, né? Os mundos avançados, os mundos felizes. Então, nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A material e a moral nos mundos diferentes são bem diferentes, que é o que ele continua falando. Diferentes da Terra. A forma do corpo é sempre, como toda parte, a forma humana, mas embelezada
aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Nos mundos inferiores, continua tendo a forma humana, mas rude, mais bruto, a aparência física, né? E a forma, a forma do corpo nos mundos superiores é sempre, como toda parte, a forma humana, mas embelezada. Outra característica do corpo não é brutalizado materialmente falando, né? Diferente dos da Terra, né? Então, a forma do corpo é sempre, como toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre. Bem diferente. Então, o corpo nada tem a ver com esse nosso corpo aqui encarnado na Terra. Então, o corpo nos mundos superiores, nos mundos felizes, nada tem da materialidade terrestre. E não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades. Não está sujeito às necessidades que nós temos, né? Não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem as deteriorizações que engendram a predominância da matéria. Então, é totalmente diferente. Mas para nós galgar isso, nós temos que ter paciência e fazer o esforço para cada vez mais crescer moralmente, né? Os sentidos, continuando falando do espírito encarnado no mundo superior, os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseira dos órgãos sufoca neste mundo. Tem percepções que a grosseira dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza especifica, a leveza específica é totalmente diferente da gente. O corpo é diferente, bem diferente da matéria, do corpo material, né? A leveza específica dos corpos nesse mundo superior torna a locomoção rápida e fácil. Aqui nós dependemos dos nossos pés, né? Então, a leveza do corpo torna-se a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza. Vocês vejam, então, que é totalmente diferente a constituição dos corpos nos mundos felizes, dos espíritos mais avançados, né? Por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade. Plana, mediante a vontade, né? Plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos. Anjos, nós sabemos que são espíritos superiores, são espíritos avançados, né? Ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Manes é almas dos mortos, né? Então ele fala... A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície,
ou plana na atmosfera sem outro esforço, senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, né? A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos, almas dos mortos, como imaginavam as almas dos mortos nos campos elíseos. Os antigos imaginavam que morreu vira anjo, ou vira diabinho, né? Então, eles são os anjos, né? No mundo superior tem os espíritos avançados, né? Que os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos, quer dizer, as almas dos mortos que viraram anjos, porque eram bons, né? Espíritos avançados no mundo superior, né? Os homens conservam a vontade. Os homens conservam vontade. Os traços de suas migrações passadas, os homens conservam vontade, os traços de suas migrações passadas. Tem os traços das migrações passadas de outras vidas. E aparecem aos seus amigos tal como conheceram os espíritos superiores. Eles aparecem para os amigos tal como conheceram, né? Mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Então, os espíritos avançados podem aparecer, né, para os amigos, mas com um corpo diferente da matéria, né? Lembra os traços das pessoas que o conheceram, mas são totalmente desmaterializados desse corpo grosseiro que os espíritos encarnados na matéria têm, né? Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Nimbo, né? O inferno, as zonas purgatoriais, os umbrais, né? Ou a auréola dos santos, para o caso dos espíritos superiores avançados. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados, então a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados, forma o desenvolvimento dos corpos mais rápido, porque os espíritos são avançados, o corpo, ele toma forma humana mais rápida, né? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápidos. E a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietações e de angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Vocês vejam, então, os mundos felizes, né? Muito mais longa que sobre a Terra. É isenta de inquietações. O espírito, ele desenvolve mais rápido o espírito adulto nos mundos superiores. E o estado de criança é quase zero, quase nulo. Desenvolve muito mais rápido o espírito avançado, porque ele está livre dessa materialidade da matéria.
matéria dos espíritos que reencarnam nos mundos inferiores, né? Em princípio, a longevidade, o que deixa longa a vida, em princípio, a longevidade, a vida mais longa nos mundos superiores, é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. É proporcional ao grau dos adiantamentos dos mundos. Viver mais nos mundos felizes, a infância é quase nula. E os espíritos têm mais longevidade, têm a vida mais longa do que nos mundos inferiores, né? Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada de horrores. A morte não tem nada de horrores. Da decomposição, porque a matéria quase não existe, quase é nula, o corpo é diferente, né? Então, em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada de horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. É uma despedida normal. Não tem essa coisa tétrica, como nós temos aqui no tocante à morte, no tocante à funerária, ao funeral, né, do corpo físico, a decomposição, né? É porque é característica do mundo inferior, onde predomina a matéria, onde predomina a maldade, né? Que é o caso do planeta Terra. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, durante a vida no mundo superior, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Então, vocês vejam que é totalmente diferente os mundos felizes, né? Então, durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, esse corpo material, esse corpo pesado que nós temos aqui no planeta Terra, né, que sofremos, que somos rudes, né? Nos mundos felizes, não. Eles deslizam, eles planam, né? O corpo material não tem nada a ver, é outro tipo de constituição dos corpos, né? Traz a característica humana, mais delicado, transmite a luz, a iluminação pela bondade, pelo amor mesmo, né? Que são os anjos, são os espíritos puros, espíritos avançados, né? Então, esses são os mundos felizes, porque acima dos mundos felizes ainda tem os mundos celestes, que já são os espíritos crísticos, não é? Então, durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Tem que ser espíritos puros, porque se permite a livre
transmissão de pensamento poderá dar ruim. No caso de espíritos reencarnados em mundo inferior. Eu ver o que o outro, eu saber o que o outro está pensando. Isso é característica do mundo superior, é o que ele fala. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca no estado quase permanente de emancipação, de liberdade total, e permite livre transmissão do pensamento. Então, nós estamos conhecendo, que isso aqui é o resumo dado pelos espíritos. Kardec fez o resumo das mensagens dos espíritos, comunicando por médiuns da época, de 1862, 63, 64, 1800. E inseriu aqui, fez um resumo. Então, nos mundos felizes, nada tem mais a ver com materialidade. Não tem mais os horrores da morte, não tem mais o medo da decomposição, porque o corpo não é materialmente assim pesado, não sofre a decomposição, os horrores da decomposição. E nós sabemos que hoje espíritos muito arraigados à terra, à materialidade, aos seus bens, quando desencarna aqui no planeta Terra, aqueles que são agarrados, eles sofrem horrores, porque muitas vezes nem entendem que já morreram e querem levantar até os seus próprios corpos. Isso explica bem nas obras de André Luiz, espírito que ditou vários livros, ao médium Chico Xavier. Então é isso, gente. Deu para nós termos uma noção do mundo inferior, Nós estamos aqui no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, que é o mundo inferior, Então nós temos um mundo de provas e expiações. Já não é um mundo primitivo, mas é ainda de provas e expiações, e nós vemos a predominância aqui no planeta Terra da maldade, da pouca elevação moral, Então, com isso nós lemos o item 9. Amanhã nós vamos continuar lendo o item 10, ainda falando dos mundos felizes. Ok? Então vamos lá. 8. E 9. Muito bem. Então, nós estamos aí com 34 minutos de bate-papo. Nós estamos encerrando o Evangelho de hoje, desejando a todos aí uma ótima segunda-feira e desejando que todos passem um dia muito feliz, com muita alegria no coração, com muito amor, irradiando paz, harmonia, felicidade e procurando a orar pelos encarnados, pelos nossos amigos, orar pelos inimigos,
e orar para os desencarnados, orar para que haja paz mundial. Então é isso que nós vibramos diariamente em conjunto, nesses términos do nosso bate-papo. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos vibrar pela paz mundial. E nas nossas famílias, procurar dominar os nossos impulsos inferiores e procurar a paz interior, é o que nós precisamos. E isso nós encontramos com a oração, essa grande ferramenta que Deus colocou na nossa mão e que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou e que nós temos entre elas. A oração é falar com Deus. Falamos dos nossos sentimentos. Ok? Então, fiquem com Deus. Vamos terminar o nosso bate-papo com a prece bem raciocinada, com muita fé, a prece que Jesus nos ensinou. Bem pensando, bem leve, bem gostoso, ok? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. A prece, realmente, nós terminamos aqui muito emocionados, muito tranquilos, porque a prece é essa grande ferramenta que nós temos na mão. Um feliz dia para todos, muita alegria, muita paz para cada um de vocês todos, encarnados, desencarnados. E amanhã estaremos aqui novamente, fazendo esse nosso bate-papo com muito amor e muito carinho. Fiquem com Deus.